Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre as dicas de alimentação do Dwayne Johnson, o The Rock, conhecido também como The Rock. Ele é um ator americano, na verdade ele é um super artista, ele canta, ele dança, eu vou te explicar mais. Mas enfim, ele é super conhecido desses filmes de ação, ele tem um super corpo, muito musculoso. E me pediram muito aqui nos comentários, Patrícia, fala da dieta do The Rock pra gente. Como é que ele faz? Ele é muito disciplinado? Como é a alimentação dele no dia a dia? Quais são as dicas que ele tem pra passar? Então eu preparei esse vídeo com muito carinho pra vocês vão gostar com certeza. Fica comigo até o final. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Muitas pessoas me pediram pra falar do The Rock e foi muito engraçado, porque quando me falaram, fala mais do The Rock, eu falei, que legal, eu vou falar sobre o artista que dublou o Maui da Moana. Porque, né, enfim, mas obviamente vocês devem conhecer ele por aquela série Velozes e Furiosos que ele fez. Ele fez vários filmes de ação, Escorpião Rei, enfim, ele é muito famoso em Hollywood, principalmente pelo biotipo dele. Ele é muito, muito forte, muito, muito alto, parece um armário mesmo. E ele é uma pessoa muito focada, muito determinada. Quando eu fui procurar saber dele, a gente acaba passando por algumas informações pessoais da pessoa também, e achei que ele tem uma história de vida bem legal, que vale a pena compartilhar aqui com vocês pra gente se inspirar. Acho importante falar pra vocês que mesmo ele sendo um artista de Hollywood, uma figura muito diferente, né? Ele é um cara muito alto, muito forte, parece, a Patrícia tá falando dele, como é que eu vou ficar com o corpo igual o dele? A minha ideia com o vídeo não é essa, a minha ideia é inspirar vocês com algumas dicas dele, como ele leva a vida e pegar algumas coisas que dão certo no dia dele para transformar em dicas para você mudar a sua vida também, a sua alimentação. Então foi isso que eu quis buscar aqui. Falando rapidamente sobre o Dwayne Johnson, então, ele é originalmente da Califórnia, mas a família dele tem sangue real de Samoa, aquelas ilhas do Pacífico. Então ele realmente tem essa herança lá perto do Havaí, da área do Pacífico Sul, muito forte na vida dele, enfim. O pai dele tinha um trabalho que precisava se mudar muito quando ele era criança, então ele dizia que praticamente todo ano ele estava em uma escola diferente e ele sofria muito bullying, ele era muito magro, muito pequeno, parece até um contrassenso, né? Então por isso ele começou a fazer musculação, fazer um treino focado mesmo para hipertrofia, para ganhar massa muscular. Ele foi ficando tão forte, ganhando tanta visibilidade, que ele virou jogador de futebol americano, virou um super jogador nos Estados Unidos. Lá isso é muito valorizado por eles, inclusive ele jogou pela faculdade. Ele depois migrou para luta livre, luta, enfim, vários tipos de luta diferentes. E aí depois, naturalmente, foi tendo uma transição, como ele foi ficando com muita visibilidade, ficando muito famoso. Ele foi migrando para a área cinematográfica também, fazendo filmes, enfim, ele teve muitos papéis relacionados, inclusive, com luta, talvez por conta dessa questão dele já ter uma experiência muito grande em luta, obviamente, e por ele ter um físico muito forte, então ele fez uns papéis super grandes de Escorpião Rei, ele fez a franquia de Velozes e Furiosos, ele fez até mesmo o Maui, aquele personagem da Moana, que foi super famoso. E uma coisa interessante que eu achei da vida dele foi que quando chamaram ele para fazer esse filme, falaram assim, olha, Dwayne, não tem problema, você dubla o personagem, na hora que chegar a hora de cantar, que a Disney tem essas coisas de cantar no meio do filme, né, musicalzinho, a gente bota um cantor, porque, né, aí ele falou, não, pela minha origem familiar, a gente valoriza muito as artes, aí ele foi lá e aprendeu a cantar para fazer o que o filme pedia, então, realmente o cara é muito focado. Primeira dica é que a base proteica da alimentação do Dwayne Johnson é o peixe. Isso é um pouco recorrente em Hollywood. Se vocês assistiram os outros vídeos que eu falo de outros artistas, vocês vão ver que isso é um pouco recorrente lá. O pessoal gosta de consumir peixe. Na verdade, o Dwayne Johnson não é que ele não consuma outras proteínas. Ele consome carne de boi, ele consome carne de frango, mas a maior parte do peixe que ele consome, principalmente de tarde para noite, é bacalhau, é peixe mesmo. E claro, né, gente, pra gente é mais difícil aqui na vida real consumir bacalhau muitas vezes por dia, mas talvez se você conseguir no seu dia a dia substituir pelo menos uma refeição por peixe, que a digestibilidade é mais rápida, pesa menos, vai fazer com que você durma melhor, pode ser uma boa opção. Então, de repente, à noite você pode consumir um atum, você pode consumir uma sardinha, um outro peixe da sua preferência, não precisa ser um peixe tão caro quanto o bacalhau que ele consome, pode ser uma boa para você. E sempre lembrando também que ele não... Uma coisa que eu acho interessante falar é que ele não consome um café da manhã propriamente dito. O café da manhã dele, as refeições dele,
são basicamente sempre como se fosse o meu e o seu almoço. Então, sempre há uma fonte de proteína, muitas das vezes o peixe, uma fonte de carboidrato e as verduras e os legumes. Eu vou te explicar mais disso agora na nossa segunda dica. A segunda dica que a gente tira olhando a alimentação dele está relacionada ainda a essas questões de como dividir o seu prato, almoço, jantar, no nosso caso. Porque ele, como eu te falei, come isso de café da manhã, em menor proporção no lanche da manhã, em maior proporção no almoço. Ele basicamente come isso que eu vou te falar aqui em várias refeições ao longo do dia. Sempre tem no prato dele uma porção de proteína, que ou é o peixe, ou é a carne de frango, ou é o bife de vaca mesmo, sempre grelhado, ele não bota nada de diferente, não bota praticamente gordura nenhuma. Sempre tem algum tipo de verdura, ou tem brócolis, ou tem aspargos, ou tem tomate, ele sempre bota em todas as refeições, mesmo no café da manhã, uma verdura, um legume, com pouca quantidade de carboidrato. Mas, por outro lado, sempre tem também arroz branco ou batata assada, que é o que ele basicamente consome. E muitas pessoas falam, ai, arroz branco vai dar um pico de insulina, vai fazer super mal. Mas tem que lembrar que tem uma questão de proporção de carboidrato, da quantidade de carboidrato para a quantidade de proteína e para a quantidade de fibras que ele consome, porque ele sempre consome salada nas refeições, então isso ajuda a identificar o índice glicêmico, e tem que lembrar que ele precisa ter sempre muita energia, e o carboidrato dá uma energia muito rápida pra gente, principalmente para treinar, para reconstrução muscular. Então a alimentação dele sempre passa por aí, e ele come sempre isso de café, almoço, jantar e nos lanches, só muda as quantidades e o tipo de proteína e o tipo de verdura. Outra coisa que a gente percebe na alimentação do Dwayne Johnson é que ele não consome muitas fontes de gordura no dia a dia. E isso porque ele quer consumir um grande volume de comida mesmo ao longo do dia. Ele faz 7 refeições por dia. Daqui a pouco eu vou te falar quais são as refeições, o que tá composto em cada uma dessas refeições dele. Mas ele come praticamente, gente, o dia inteiro, né? 7 vezes por dia. Então ele percebeu que quando ele consome muita quantidade de gordura, ele fica com muita saciedade e não consegue se alimentar com a quantidade de calorias, de proteína, de carboidrato que ele precisaria para reconstrução muscular, para ganho de peso. Então ele decidiu diminuir o máximo possível da quantidade de gordura da alimentação dele, para ele não ter muita saciedade e conseguir se alimentar as 7 vezes que ele precisa por dia. Como é que isso pode virar uma dica para você se você está querendo ganhar massa muscular e daquelas pessoas que não conseguem comer? Muitas pessoas não conseguem ganhar muita massa muscular porque, apesar de treinar muito bem, não conseguem comer a quantidade de calorias que precisariam para ter hipertrofia, não consegue aquelas 500, 600 calorias a mais. Eu vejo isso acontecer muito no consultório, quando eu pego análise alimentar, a pessoa come muito abacate no café da manhã, pasta de amendoim antes do treino, aí depois come muito ovo, com muita gema de ovo, ou seja, muita gordura ao longo do dia, que vai dando muita saciedade, e quando chega no almoço, numa refeição maior, não consegue comer o que tinha ali prescrito, porque realmente a quantidade de gordura é muito grande. Então tenta diminuir um pouquinho a quantidade de gordura, espaçar ao longo do dia, proporcionaliza. Não tô falando pra você não comer mais abacate, mas ao invés de comer o abacate inteiro, come uma fatia, um quarto. Tenta ir reduzindo para ver se você consegue se alimentar mais ao longo do dia, sem ter essa saciedade extrema que as gorduras oferecem pra gente. Outra dica dele é fazer o dia do lixo. Toda semana ele tem um dia em que ele absolutamente come o que ele quer. Se ele quiser comer panqueca, ele come, sorvete, ele come. Normalmente ele vai muito pro doce, ele é meio uma formiga. No dia a dia ele não consome nada com açúcar nenhum, adoçado de forma nenhuma. Mas quando chega nesse dia do lixo, ele consegue liberar essa vontade que ele tem de comer coisas gostosas, enfim. E ele fala que se ele não tivesse esse dia do lixo, talvez fosse muito difícil para ele seguir a semana inteira, porque a semana dele é muito restrita, muito rígida. Ele falou que ele não tem prazer nenhum de se alimentar durante a semana. Eu sou meio contra isso, eu não concordo muito com isso não. Mas para ele, que é um cara muito focado, e gente, ele ganha para isso, né? Ele ganha muitos milhões para ter aquele corpo e comer aquela comida toda regradinha. Mas enfim, ele fala que ele acorda, tem lá o peixe, o arroz, e ele come sem nem olhar, sem ver que horas são, é só pra comer. Às vezes ele nem esquenta a comida dele, então ele não tem muito esse prazer com a alimentação no dia a dia, isso é um pouco triste. Ele guarda esse momento todo pro final de semana, pro dia do lixo. Pode ser que o dia do lixo funcione pra você também. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como fazer, o que é. Dá uma assistida, eu vou deixar o link ali embaixo na descrição pra você. Você já percebeu que ele é um cara muito, muito disciplinado. Então isso passa também para a alimentação dele. Ele leva tudo que ele precisa comer durante o dia em marmitas, em potinhos. Ele tem uma chefe lá que faz a comida dele, chiquérrimo. E aí ela já porciona o bife. Quando ele sai de manhã, já tem o bife pronto.
Deve ser horrível, né, a gente comer esse bife requentado, mas ele come mesmo assim. Com a proporção tudo pesado, medido de arroz, de aspargo, de não sei o que lá. E leva várias marmitinhas ao longo do dia, numa mala mesmo. E aí ele para a gravação, deu a hora tal, toca um alarme, ele para, vai lá, esquenta ou não, se não der ele come frio e come. O que a gente pode tirar disso? A gente não vai também radicalizar tanto quanto ele, mas sempre que você puder se planejar, você vai sair na frente. Seja para ganhar massa muscular ou para emagrecer, sempre que você leva a sua comida pronta, preparada, organizada de casa, vai ser melhor para você, que você não vai depender de ter que arrumar opções saudáveis, né, disponíveis na rua. Então, da próxima vez que você for organizar a sua semana, o seu dia, não sei como é que você faz, lembra de tirar um tempinho para organizar a alimentação também, o preparo, às vezes já descongela de véspera, já pré-prepara, deixa as coisas organizadas para te facilitar. E a última dica fantástica dele é beber muita água. Vocês vão perceber que basicamente é o único líquido que ele consome no dia a dia, né? Tirando o dia do lixo, é o único líquido que ele consome em grandes quantidades. Ele fala que quando ele acorda, antes do café da manhã, ele bebe quase meio galão de água. Isso é 1,8 litro praticamente de água pra gente. Então, ele bebe muita água ao longo do dia inteiro. É o líquido que ele mais bebe. Ele bebe toda hora que ele para pra fazer uma refeição dessa, ele também se hidrata bastante. A gente sabe que a água é super importante para as reações bioquímicas, para desintoxicar o nosso organismo dos subprodutos das reações bioquímicas, para emagrecer, para ganhar massa muscular, para se manter saudável, com imunidade alta. Água é vida, então vamos pegar essa dica dele também e incorporar mais água no nosso dia a dia. E minha última dica aqui de bônus, que nem estava na minha contabilização, mas vai entrar aqui, que eu acho que vale a pena falar para vocês, que sai um pouco da nutrição, mas vale a pena falar por uma questão de qualidade de vida, enfim, saúde mesmo. Ele foca muito no treinamento, óbvio, dá pra ver isso com o corpo, né, que ele tem, que ele é muito forte, mas ele foca, eu acho que da maneira certa. Ele encara a hora do treinamento dele, o momento dele com ele mesmo, o momento de se reconectar com ele. Ele faz isso de manhã bem cedo, assim que ele acorda, é a primeira coisa que ele faz no dia. Ele fala que não tem um dia ruim quando ele consegue ir pra academia. O cara é tão focado que ele leva um container de academia para os locais que ele vai treinar, se ele vai treinar em outro país e tal, ele leva um container com uma academia dele, que tem os pesos que ele está acostumado, as coisas nas posições que ele está acostumado. Enfim, gente, tenta trazer isso para sua vida também. Se você conseguir fazer atividade física logo de manhã, fantástico, porque você, entre aspas, já vai se livrar disso logo para o seu dia. E tenta olhar a atividade física como um momento de se reconectar com você, um momento que você está tirando para cuidar de você, para olhar para você. Às vezes a gente fica tanto tempo cuidando dos outros, fazendo coisas para os outros, que a gente se esquece de cuidar da gente também. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando como tornar qualquer atividade física mais prazerosa. Eu vou deixar o link ali embaixo para te ajudar nesse pontapé inicial, mas lembra que a atividade física pode ser também uma higiene mental pra gente. E você? O que você aprendeu nesse vídeo com o Dwayne Johnson? Qual foi a dica dele que você achou que vai te ajudar mais no seu dia a dia? Conta pra mim aqui embaixo. Deixa também aqui embaixo a sugestão de outros artistas, atores, cantores, celebridades que você queira saber mais sobre o estilo de vida, alimentação, como é a postura com relação à vida, pra gente tirar dicas legais para o nosso dia a dia. Deixa umas sugestões aqui pra mim que eu vou lá e faço o vídeo pra você. Deixa a curtida no vídeo, porque isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho se você é novo por aqui. Eu tenho vídeo novo todos os dias. Benefícios de alimentos, que engorda, que emagrece, alimentos para ganhar massa muscular, faço receitas, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!